Fala, meus queridos! E aí, tudo bem com vocês? Aqui é o Felipe Nintes e sem enrolação, bora pro nosso assunto. A principal base de Lula no Congresso começa a dizer adeus. Consequentemente, CPIs que vão desmascarar o governo começam a serem abertas, a começar pela CPI do MST. Uhul! E a natural consequência disso tudo é que com essas investigações que estão sendo abertas contra o governo, com a base principal de Lula dando adeus, o impeachment pode estar cada vez mais próximo do que a gente imagina, viu? Mas calma lá que eu vou explicar toda essa história nos mínimos detalhes. Durante um evento na Bahia, Lula resolveu chamar ACM Neto, ex-prefeito de Salvador, que disputou o governo baiano na última eleição, de Grampinho, que é um apelido considerado pejorativo pelo próprio ACM Neto. E lembrando que a ACM Neto disputou o governo da Bahia com o apoio de Jair Bolsonaro pelo partido União Brasil. E é claro que a ACM Neto não gostou absolutamente nada disso, comunicou o seu partido, o mesmo que inclusive tem 3 ministérios no governo do Lula. E se já não bastasse isso, Lula durante o mesmo evento na Bahia resolveu chamar o agro de fascista e de mau caráter, o mesmo que organizou a maior feira agropecuária do Brasil, a chamada AgriShow, a qual Jair Messias Bolsonaro foi convidado e deu um verdadeiro show por lá. Você já viu isso? Por causa de todas essas falas, Lula, consequentemente, está ajudando a ruir a sua pouca base no Congresso Nacional. E quem dá os detalhes em pleno clima de velório é a jornalista Daniela Lima. Você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. Bom, mas saiba que toda esta alegria, o brilho por completo acaba de desaparecer. E sabe como que isso aconteceu? Se liga no trecho que eu separei com carinho pra vocês. Mas aí o Lula rememora essa chave no pejorativo, né? Rememora essa passagem na chave pejorativa. Chama lá o ACM de Grampinho. Depois vai, de novo, né? Que o agro tem resistências claras à agenda do PT. Aí ele vai e cita fascistas do agro. De novo, né? O momento de descer do palanque talvez já tenha até passado bastante. E isso pode e deve agravar problemas políticos para um governo que não tem uma base sólida na Câmara. A questão é só essa, queridos. Assim, é pragmática. Para votar, precisa da bancada do agro. Para passar marco fiscal, precisa dessa ala. Sem a União Brasil inteiro, também vai faltar voto. E bom, chamando o cara que é secretário, não, ele é tesoureiro, né? Porque ele é no União Brasil, fala. Secretário. Secretário, né? De Grampinho, você tá alarmando uma ala grande do partido que tem com esse cara um compromisso há décadas. Pra que fazer isso, né? Já foi suficiente o que aconteceu na eleição. Foi um pouco do sentimento que eu colhi. Pra vocês terem uma ideia, o relator do Cláudio Cajado é do União Brasil, que é o relator do novo marco fiscal. É desse partido que a gente tá falando. E o Cláudio Cajado é do DEM. Ele vem do DEM. Ele vem da costela do ACM. Desculpa, Rê. Acho que inclusive é da Bahia. Imagina, não me recordo. A cara de velório, de tristeza das duas jornalistas, o desespero tá na cara. Porque percebam, essa fala do Lula, elas estão deixando muito claro, e isso vai ficar ainda mais nítido mais pra frente, acaba prejudicando o avanço de pautas especialmente econômicas. Vocês prestaram atenção no que a jornalista Daniela Lima acabou de nos lembrar? Que o cara que vai relatar o novo marco fiscal do Brasil, ou seja, que vai impactar diretamente na popularidade de Lula, positivamente ou negativamente, é justamente o cara do partido do União Brasil, que tem uma séria ligação com a ACM Neto, mesmo que foi xingado por Lula. É, meus amigos, estamos caminhando para algo interessante aqui, viu? Olha, aí me diz, Renata, esse episódio, sinceramente, mostra que o Lula não tá bem. Ou ele desaprendeu a fazer política, porque é um ataque de graça. O Neto não tinha feito nada, tá mexendo em quem tá quieto. E aí, um outro integrante importante do União Brasil me trouxe a seguinte perspectiva. Hoje, quando a gente olha pra bancada do União Brasil na Câmara, a gente tá falando de 59 deputados, o grupo que, assim, não vai compor com o Palácio do Planalto de jeito nenhum, ele é minoritário, mas ele é bastante barulhento. E ele tem gente ali que sabe fazer articulação. Quando o Lula faz um movimento desse, gente, ele faz esse movimento, esse ataque aparentemente gratuito à ACM Neto, há dias de uma reunião que o Palácio do Planalto vai ter com a cúpula do União Brasil. Por quê? Porque precisa achar uma forma de aproximar a bancada. Quem que encomendou essa reunião? O próprio Lula. Então Lula tá atrapalhando o movimento que ele cobrou do seu ministro da Articulação Política, Alexandre Padilha. Então a leitura é, o Lula vai jogar gasolina num fogo que esse pessoal que ainda é minoritário tá tentando espalhar. Quem é próximo mesmo de ACM Neto e faz parte desse grupo egressos do Democratas, aí nos bastidores classificou como um ataque vil. Algo desnecessário, algo lamentável. Ficou muito evidente que bateu muito quadrado. E um deles me falou, olha, pior um negócio que já não tá bom.
Então, o que a gente precisa entender agora é que o Lula fez um movimento, eu acho que a forma como a Dani abriu, isso é perfeita, fez um movimento de palanque que atrapalha planos que ele sabe que o governo tem que entregar, que é costurar essa relação com uma bancada importante e de forma desnecessária, porque ali ele não tem voto para disputar. E aí, por fim, uma outra parte que eu acho muito importante de vocês entenderem o jogo da política. Com vistas nessa reunião da semana que vem, fui tentar entender, tem demanda da bancada? O que o Palácio do Planalto pode fazer para trazer esse pessoal os flutuantes? E aí, achei muito interessante, porque ninguém falou, não, se abrir ali o balcão de cargos, resolve. E uníssono as fontes dizendo, Renata, isso aí é mentalidade antiga. Da Ministério a gente já viu que não resolve nada, mas nem cargo no Estado. Pode ajudar ali, uma boa vontade, mas não arrasta pra base. Olha o que me disse um carguinho do DENIT no Estado não vai resolver a vida de nenhum deputado. Dani, antigamente o pessoal disputava cargo do DENIT no Estado. Hoje em dia eles não estão falando, ajuda, mas assim, não vai resolver. Emenda, tem um pouquinho, emociona um pouco mais, mas não é isso. Então, isso dá uma dimensão, gente, do tamanho da montanha que a equipe do Lula vai ter que escalar para poder trazer esse pessoal. Essa semana, o presidente do Republicanos, Marcos Pereira, deu uma entrevista falando que hoje a base do governo, deu uma entrevista pro Poder 360, hoje a base do governo é mínima e o governo não consegue avançar com pautas de esquerda. Estão vendo só? Hoje a pauta do governo, a base do governo de Lula é mínima e não consegue avançar com pautas de esquerda. Basta vocês verificarem o marco do saneamento legal, né, do saneamento básico, um marco legal que foi rejeitado, né, foi rejeitado qualquer tipo de alteração daquilo que Jair Bolsonaro colocou no seu governo. Aí você tem aquela famosa PL, né, que querem aí, né, calar uma turma, né, não posso me aprofundar, olha essa coisa bizarra, né, que sequer teve votos para ser aprovada. E aí, diante do vexame que eles iam tomar, né, porque existe uma grande mobilização nas redes para poder conscientizar os deputados acerca, né, deste tal PL, eles resolveram sequer colocar em votação. Meus amigos... E essa argumentação do presidente do Republicanos, que tem uma bancada de 42 deputados, ecoou nas conversas que eu tive hoje dentro do União Brasil, mesmo pra gente que tá no flutuante. O que eles dizem? O União Brasil vai entregar voto no marco fiscal. Porque mesmo quem é contra, é uma pauta que tem afinidade, responsabilidade fiscal. Mas não vai com o governo e outros temas. Esquece. Mas saiba que a CNN não parou por aí. Sem perdoar Lula, resolveu dar voz ao grande jornalista Boris Casoy, que em relação às falas de Lula contra o agronegócio brasileiro, resolveu lavar a alma do povo e dizer o seguinte... Boris, o Lula com essa fala, ele ressuscita essa crise. Porque depois desse episódio do desconvite no AgriShow, Carlos Fávaro tinha se reunido com a FPA, com a Frente Parlamentar do Agronegócio, tinha feito ali uma série de promessas, está saindo dinheiro do Plano Safra, um complemento do ano passado, está para anunciar esse próximo Plano Safra, uma série crédito agrícola do BNDES, estava sendo feito um esforço de apaziguar os ânimos. E aí vem o Lula e ressuscita a crise e vamos ter CPI do MST na semana que vem. E aí? E aí? Vamos ter CPI do MST por causa das falas do Lula. E aí? Que clima de tristeza, que clima de velório. Caraca, velho. Mas vamos lá. Boris Casoy, a fera. Boa tarde a todos. Olha, Raquel, o Lula acabou falando com o fígado e não com a mente. Politicamente, a impressão é que ele errou. Ele falou sob impulso, sob emoção. E o governo dele vai ter dificuldade de novo para remendar essa situação, provavelmente no setor agrícola de São Paulo. Isso é uma oportunidade desejável por esse pessoal, que, como o Junqueira disse, não tem a menor simpatia pelo PT, isso é histórico, um pretexto para um recuo nessas relações que vinham sendo cultivadas com habilidade pelo ministro Carlos Fávaro. Eu não sei se o presidente Lula vai ser bem recebido ou não em todas as feiras. Nem sei se vai ser tão bem recebido como ele imagina numa feira na Bahia. O fato é o seguinte, o governo precisa do apoio, não quero entrar na questão, na análise mais profunda da questão. O governo precisa do apoio da agricultura brasileira, especialmente da agricultura de São Paulo, que tem um peso maior no país, e as coisas estavam caminhando bem, não para uma aproximação, não para um namoro, mas para uma convivência civilizada, pacífica e política. O presidente partiu para o vitupério, né, partiu para o xingamento fascista, e isso vai ter alguma reação, até para o prazer dos inimigos do Lula. Pois é, e a tal reação acaba de chegar, muito mais rápido do que o próprio Lula imaginava. Até porque durante um evento do agronegócio brasileiro, sabe como que Lula foi, vamos dizer, recepcionado, como que seu nome foi recebido por lá? Desta forma. A bandeira era avacalhada, rasgada, queimada, xingada, urinavam em cima dela. Até que apareceu um cara, um capitão que foi lá, pegou ela na lata de lixo, hasteou a bandeira mais alta do Brasil e devolveu a cada um de nós o
orgulho de ser brasileiro, de ser patriota, de amar essa bandeira. A Sociedade Rural de Maringá vai expoengar 2023, veste a bandeira do agronegócio. Nós somos o agro sustenta a economia nacional. O agronegócio brasileiro sustenta 1 bilhão e 200 milhões de pessoas no mundo. De cada 3 pratos de comida que são servidos no mundo, 1 é por conta do Brasil. Aí me vem um desqualificado chamar o pecuarista, o produtor rural de fascista. Vamos mostrar que aqui nós temos orgulho dessa bandeira. O rei do agro, bandeira nacional brasileira, nas mãos do meu amigo Kiti Vukemi, bandeira brasileira na pista. Quem tem orgulho de ser brasileiro aí faz barulho. Que demais! Olha, eu acho que depois disso tudo, na boa, o Lula poderia ter ido dormir sem essa. O agronegócio deu a resposta à altura. Bom, e agora eu vou encerrando por aqui. Meu nome é Felipe Lintes, te vejo na próxima oportunidade ou na próxima vez que Lula será escorraçado pelo agronegócio brasileiro. E tchau, tchau!